Que eu me acho. Cadê o microfone das meninas? Aqui. Onde? Então, mas cadê? Diga, onde está? Aqui. Diga. E o de Lu? Pode me dar um aqui, empresta um aqui. Pode deixar um então para a pergunta? Então tá. Gente, cadê minha cola? Quero contar para vocês que Márcia falou de extrair, né? Pois é. A dentista gostou. Então, gente, extrair eu sei. Entrevistar eu não sei. Então, eu tenho que entrevistar o paciente. Mas vamos lá, gente. Eu sei extrair dente, tá? E como uma boa dentista, eu vou entrevistar uma apresentadora de televisão. Só Deus, né? Mas vamos lá. Pois é, gente. Vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas, tá? E depois a gente vai passar as perguntas para vocês. Tá bom? Vocês vão poder perguntar o que vocês quiserem. Pode ser o que elas quiserem? Pode? Amém. Se a gente vai responder outra coisa, né? Elas podem perguntar o que quiserem. Se a gente vai responder... Vamos lá. O problema é resistir a essa cadeira, gente. Olha isso. Que delícia, né? Não tinha uma dessa para mim. Maravilhosa, que delícia. Depois a gente não dormia uma noite, né? Eu estava tentando ficar assim, ereta. Eu tenho que ficar porque eu sou forçada. Vamos Meu lá, pé... gente. Márcia, eu queria que você falasse um pouquinho da sua vida, para a gente conhecer você. Da sua conversão, do seu chamado ministerial, o nome do seu marido, quantos filhos você tem. Vamos lá, se apresenta para nós. Então, eu sou a mais nova de 4 irmãos. Tenho um homem e 3 mulheres, eu sou a mais nova. Nós nascemos no interior de Minas, em Aimorés, divisa com o Espírito Santo. E quando eu tinha quase 9 anos, fomos para Belo Horizonte. E eu nasci num lar cristão. Minha família toda, por parte de pai, por parte de mãe, são cristãos, graças a Deus. Uma bênção, minha família, todo mundo canta coral e tal. Meu pai regia o coral. Então a gente nasceu também, cresceu nesse ambiente de música, de louvor e adoração, né? Sou casada com Eleazar há 24 anos. 24 anos de casada. E tem a Mariana de 13 e a Larissa que vai fazer 12 agora em dezembro. E meu chamado ministerial, quando tinha 12 anos eu me batizei, mas eu não me lembro, assim, um dia que eu converti, né, que eu fui na frente até Jesus, eu não me lembro. Que minha vida, Deus que eu me tendo por gente, né? A gente serve a Deus juntos na minha casa, é uma delícia. E sempre trabalhei desde criança na igreja, dando aula na escola dominical, cantava no coral, depois ministrava louvor nos grupos da igreja. A vida toda cresci nesse ambiente. Então, para mim, era natural servir a Deus, porque meus pais também sempre foram esse exemplo de servos de Deus na igreja, de trabalhar na igreja de dia, de noite, madrugada. E a gente viveu nesse ambiente tão gostoso, tão saudável. E aí, quando eu estava grávida da Larissa, fez 12 anos agora em julho, nós somos ordenados pastores, eu e meu marido somos pastores voluntários na igreja, né? Porque não somos tempo integral. Amém. Lu, se apresenta para nós, vamos lá.
Quantos anos você tem? Amém. Você falando do Cefenai. Sabe a Vivian, gente? A maioria de nós aqui conhece Vivian e Kedney. Eles foram embora para os Estados Unidos, estão lá no Cefenai. Com Cristo para as Nações. Estão estudando lá. Só Deus sabe de lá para onde vão, né? Mas é um povo mais pertinho de nós, né? Vocês conhecem também. Vamos lá. Lu, já aproveita aí que você já está aqui, já vamos lá. Eu já conversei um pouquinho com a Lu e Márcia, tá, gente? Mas eu vou elaborar a pergunta para que vocês consigam entender. Nós estamos vivendo um fenômeno hoje no nosso país, no Brasil. Que fenômeno é esse? A juventude hoje tem demorado mais para sair de casa, para se casar, formar uma família. Diante disso, sei que você já faz parte desse fenômeno, mesmo sem você saber, tá? Diante disso, vai ter perguntas aí. Diante disso, como funciona para você a submissão aos seus pais, diante de você viver debaixo do mesmo teto, mas não depender financeiramente mais deles? E como é esse convívio, já tendo uma vida sua?
Interessante, glória a Deus, né, Lu, por isso, é um exemplo mesmo. Interessante que quando a Bíblia fala a mulher sábia edifica a sua casa, a gente pensa sempre na mulher casada, mas a Bíblia não está falando ali que é a mulher casada sábia, a mulher sábia. Então mesmo você, quando você é moça, como a Lu, ela ajuda a edificar a casa também, mesmo não sendo casada, mesmo estando na casa dos pais. Então isso é sabedoria. Sabedoria, você construir, edificar. E tem moças que têm os pais que não são cristãos, né? E aí mais ainda, você tem que edificar a sua casa, né? E a tola destrói. Então tem muitas moças que não são casadas, mas que destroem o lar onde os pais moram. Isso é uma realidade. Então, que bom que você é esse exemplo, né, de moça que edifica a sua casa com sabedoria. Amém, Márcia. Vamos lá. Conta para nós alguma coisa na sua vida em que você vivenciou, que marcou muito a sua vida e que você saiu dela vitoriosa, mas que você precisou assim olhar para Jesus e extrair virtude dele para conseguir superar aquilo. Qualquer área, o que te marcou. Eu já citei algumas aqui, né, rapidinho durante a mensagem, mas em 2001, o meu marido, ele trabalha com iluminação, ele tem uma indústria de iluminação e de móveis de área externa, lá na casa da Lu tem. Obrigada pela propaganda. Mas em 2001, não sei se vocês se lembram do apagão. Teve um apagão no Brasil, né? Que a gente não podia ligar, não podia quem estava construindo não podia terminar a parte de iluminação, não podia ligar, fazer ligações de luz, porque era racionamento de energia mesmo. E foi um tempo muito difícil, onde a gente passou um momento dificílimo financeiro e não podia vender mais. Não podia vender, ninguém comprava, porque não podia instalar. Então a gente começou a ficar devendo, dever impostos. E aí não foi um dia, né? Foi um tempo em que eu clamava muito a Deus, eu orava muito. E foi no ano de 2001 quando a gente começou a nossa célula na nossa casa. A luta veio, né? E o meu marido ligava, e a nossa célula era terça-feira, hoje é segunda. E ele falava: meu bem, eu não vou hoje, eu não consigo ir, eu não consigo ministrar a célula. Como que eu vou falar de algo que eu não estou conseguindo viver, eu não estou vendo solução? E eu falava com ele: você vem sim, meu amor, vem em nome de Jesus e tal. Eu dava uma palavra para ele, às vezes eu não falava nada, eu só ouvia, desligava o telefone. Mas eu desligava o telefone e ia para o joelho. E clamar a Deus, e falava: Deus, o Senhor tem virtude para nós. O Senhor tem virtude para nós. E eu chorava aos pés de Jesus, às vezes no meio da sala. E ele conta que às vezes ele chegava, tinha uma pocinha d'água no chão mesmo. Literalmente, tinha uma pocinha d'água. Ali era um tempo em que eu me derramava mesmo aos pés do Senhor e clamava a virtude dele. Porque falei: Senhor, nós somos fiéis ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Nós somos servos fiéis. Isso é uma coisa que não dependeu de nós, só o Senhor pode reverter. E isso foi um tempo de clamor, e Deus começou a mudar, começou a reverter. E eu me lembro que quando um funcionário disse, nesse determinado tempo, depois de um tempo, né, que eu não me lembro quanto tempo, talvez demorou um ano esse tempo, hoje nós conseguimos pagar todos os impostos, pagamos todas as dívidas. E ali a gente chorou diante de Deus, né? Porque foi um tempo muito difícil, um tempo de muito pranto, de muito clamor, mas também de muita virtude de Deus. Ele tem virtude para nós, né? Amém. E muita, né? Independente da situação. Gente, alguém aqui já teve depressão? Levanta a sua mão. Teve, tem, tá. Eu vou fazer uma pergunta aqui para as duas, tá? E uma coisa me chamou muita atenção, queria que você falasse o seu testemunho, tá? Em relação a isso, e que você também contasse que você, graças a Deus, superou bem rápido. Mas nós temos o hábito de dizer assim: a depressão é do diabo, né? Crente não tem depressão, né? É falta do que fazer, vai arrumar o que fazer. Acho que todo mundo já ouviu isso aqui, né? Mas, infelizmente, é uma doença
tá? Até de cunho sobre hormônios, hormonal, tá bom? E que atinge, tá? Muita gente, e o cristão não está livre disso. Assim como o sol brilha para o ímpio e para o cristão. E nós estamos sujeitos à mesma coisa. Apesar de termos o Deus do milagre, o médico dos médicos, mas estamos sujeitas, né? E eu gostaria de saber assim, vocês duas, já passaram por esse momento de depressão? Amém. Eu também.
eu tive uns dias de um sentimento muito ruim. Não vem ao caso o que desencadeou isso, uma coisa até aparentemente simples, mas eu comecei a ficar com uma tristeza muito grande. Eu lembro que o meu aniversário estava chegando, meu aniversário é 1º de abril, não é mentira, podem preparar meu presente para o ano que vem. E eu lembro que meu aniversário estava chegando e eu... tá gravando para o YouTube? Não? Tá gravando? Tem alguém gravando para o YouTube? Tá gravando. Tá? Então, eu ia falar uma coisa, mas não vou falar. Mas, enfim, eu lembro que eu estava assim... Conta, a gente corta. Dá pra gente cortar? Não. Aí, conta. Não, aí não, não precisa não. Eu lembro que eu fiquei muito triste com alguma coisa que aconteceu. Nada de grave, assim, mas aquilo me trouxe um desânimo, uma tristeza tão grande. Eu amo aniversário, ainda mais o meu aniversário, que sempre foi folclórico, né? 1º de abril e tal. E eu falava assim, eu não quero saber de ninguém falando nada comigo, eu não quero saber de ninguém falando parabéns, eu não quero nada disso. E eu lembro que eu chegava, às vezes, quando eu levava as meninas na escola, minha mãe mora pertinho da escola, eu ia para lá, ou na minha casa mesmo, que eu me ajoelhava diante de Deus, ia buscar a virtude dEle, e chorava e falava, Deus, se não fossem as minhas filhas, o Senhor poderia me levar. Eu estava com um sentimento realmente que eu não tinha mais, eu não estava com ânimo para continuar vivendo, né? Muito triste, por algo que não era nada grave, mas que me feriu, me entristeceu muito. E eu então comecei a clamar a Deus, e todos os dias eu clamava, buscava a virtude dEle, e Deus foi me restaurando realmente a alegria. Eu sou uma pessoa muito alegre, realmente. As pessoas olham para mim, como você disse, não imaginam às vezes os problemas que eu estou vivendo, os problemas que a gente está vivendo. As pessoas me veem no programa da televisão, ainda mais que chama Sempre Feliz, né? Acham que é tudo um glamour, eu tenho muitos problemas como você tem, em várias áreas. Na área financeira, na área, né, da saúde do meu pai, como já a Gabi falou aqui. E se eu não tivesse esse relacionamento, essa intimidade com Deus, eu não teria dado conta. Talvez eu teria realmente me mergulhado numa depressão e fosse preciso um tratamento, né, com médicos, com remédios, que eu também não sou contra, de jeito nenhum. Deus usa os médicos, Deus deu sabedoria aos cientistas para criar os medicamentos, e Deus, Ele usa quem Ele quiser. Mas no meu caso, Deus foi restaurando a minha alegria, uma alegria natural que eu tenho nele, que eu sempre cultivei nele, uma virtude que eu sempre busquei dele, e Deus restaurou essa alegria. Então, até falei com a Gabi, com a Lu e o Stefano hoje lá no café da manhã, que eu creio que Deus permitiu eu passar por isso, pastora Beth, para que eu sinta um pouquinho o que a mulher ou a pessoa que está com depressão sente, porque você tem uma empatia diferente, você sabe o que é, né? Você imagina o que é a dor que aquela pessoa está passando. Então acredito que por isso Deus me permitiu passar aqueles dias sem ter esse sentimento, mas Deus me restaurou, como Ele pode te restaurar, como Ele tem virtude para mim e para você também. E quando a gente passa pelo problema, é diferente, parece que tem vida quando a pessoa está compartilhando com você, né? E aí você sabe o que ela está sentindo e você consegue aconselhar diante daquilo, né? Eu quero que vocês se programem aí, meninas, porque eu vou liberar perguntas, tá bom? Quem que está com o microfone? Quem que está com o microfone? Quem? Tá com a Rose? Rose, vem aqui, ó. Eu quero que você que queira fazer uma pergunta, tá? Você pode se levantar, pegar o microfone e perguntar. Enquanto você vem, tá? Uma de cada vez para não dar briga. Chega agora, todo mundo tem vergonha, né? Nossa, eu vou perguntar nada. Pode perguntar, gente. Eu queria só que você concluísse, enquanto você está elaborando a sua pergunta, quando você teve o seu problema de depressão da África. Foi um outro caso, na realidade. Aconteceu várias coisas na minha vida simultaneamente, muito rápido. Eu perdi minha avó, meu avô, e foram acontecendo várias perdas na minha vida muito rápidas. E eu fui cuidar
intenso. E aconteceram outras coisas juntas. Então, de repente, eu caí eu não digo que é uma depressão, mas eu caí numa profunda tristeza, que se eu permanecesse, porque é diferente de você ter dias tristes, momentos na vida que você está triste, de você estar numa depressão. Mas eu estava num momento de muita tristeza, e eu acho que se eu não tivesse ido para a África, eu teria entrado com certeza numa depressão, porque eram muitas coisas juntas na minha vida. E de repente, eu fui para a África fazer uma viagem missionária. E quando eu cheguei lá, eu lembro que eu cheguei e fui numa tribo e um menininho, ele puxou minha saia, e no que ele puxou minha saia, ele apontou para minha garrafa d'água que estava na mochila. Na realidade, de início, ele apontou para minha mochila, eu não tinha entendido que era a garrafa d'água. E ele começou a chorar, e ele chorava. Só que aquelas crianças estavam todas brincando, assim, e esse menininho, ele chorava, e apontava para minha mochila e não conseguia falar. Ele só soluçava assim, e apontava para a mochila, e eu não conseguia entender o que ele queria, até que ele, assim, conseguiu respirar e falou: água. Eu peguei aquela água que eu tinha, né, encaixada assim na mochila, abri, entreguei para ele e achei que ele ia beber toda a garrafa d'água. Ele deu 2 goles de água, 2 goles, gente, e passou para a criança do lado. A criança deu 2 goles e passou para do lado, até que aquela garrafa d'água acabou. Eu ainda não entendi o que estava acontecendo. Saí dali das crianças brincando, rindo, cantando, fui para o postinho médico. O postinho médico deles são literalmente 4 pedaços de pau com uma lona em cima. Isso é o posto médico, não tem nada lá, tem uma médica e poucos remédios que chegam de doação, não tem hospital, não tem como fazer cirurgia, não tem nada. E chegou um bebê que chorava muito, esgoelava esse bebê, e a mãe trouxe, e a médica virou e falou assim: você quer assistir a consulta aqui comigo? Fica aqui do meu lado. Ela abriu os olhos, a criança aparentava ter assim uns... Não sou muito entendida de bebê, mas na minha cabeça aparentava ter uns 3, 4 meses. Era um bebê muito pequenininho assim. E a médica falou assim: essa criança tem 2 anos. E você está vendo que esse bebê é loiro? Eu falei: Ela falou assim: ele é loiro porque ele não está crescendo por falta de nutrição. E é loiro porque quando o corpo já consumiu todos os nutrientes que tem e não tem de onde buscar nutriente, ele descolore o cabelo, tentando pegar até os nutrientes do cabelo. Ela abriu os olhos do bebê, abriu a boca, virou para a mãe e falou assim: há quanto tempo essa criança não bebe água? E a mãe virou e falou assim: tem 15 dias que nós não temos água na vila. Há 15 dias ninguém ali tinha água, tinha um pouco de água barrenta que descia da chuva para quando chovia, quem conseguia e quem ainda tinha. E a gente viu criança morrendo no colo da gente, crianças que eram colocadas de lado porque o organismo parava de funcionar por falta de água. E quando a gente ficou ali o dia inteiro, e quando terminou a visita, as mamas, que são as chefes da tribo, elas vieram dançando e cantando e com um sorriso daqui a aqui, porque a gente tinha ido visitar eles e eles são um povo festivo. Eles são um povo festivo e vieram enrolando a gente. E, gente, eles começaram a presentear a gente com o que eles tinham de comer. E eles comiam capim, comiam qualquer raiz que encontrasse no chão que não fosse venenosa. Isso é comida, porque não tinha comida. E de repente aquele povo sorrindo, presenteando a gente, dividindo a comida deles. Capim, gente, de boi, eles comem capim como se fosse alface. E aí Deus falou assim comigo: esse era um povo que tinha direito de ser depressivo e suicida, mas eles são cheios de alegria. Você, Lu, não tem direito de estar assim. E ali eu falei: independente do que aconteceu da minha vida, eu escolho sair desse lugar de tristeza, porque tem gente que passa por muita coisa pior do que a gente. E é isso, e só para vocês saberem, nós enviamos, a Márcia ajudou, muita gente ajudou.
através do Instagram, não sei se alguém aqui ajudou, a gente fez uma campanha e a gente construiu um poço de água para que essas crianças não morram mais de sede. Eu queria contar um negócio para vocês bem rapidinho, Lu. Sérgio e eu, meu marido, a gente viaja, a gente faz viagens missionárias para o Nordeste. A gente vai para o Norte, mas a gente não vai para o Nordeste, nas cidades de praia, não. A gente desce ali em Aracaju, sertão. A gente pega uma perua da missão e vai lá para dentro. E como é difícil a vida daquelas pessoas na seca. Tem um pastor que ele veio aqui em Marília, na nossa igreja, pastor Lindon. Lá todo mundo tem um nome meio... Lindon Carlos. E ele está jurado de morte. Sabe por quê, gente? Porque ele tem a missão na qual ele trabalha, aqui no Nordeste. Eu digo aqui porque, comparando com a África, tá? Arrecada dinheiro para fazer poço artesiano nas comunidades. Eu achava que quilombo... na quarta série eu estudei sobre quilombo, sabe? Comunidade quilombola, tal, que as pessoas fugiam da escravidão. Eu achava que aquilo existia lá naquela época. Pois é, gente, existe quilombos e muitos quilombos até hoje, tá bom? E aí, esse pastor, o que ele faz? Ele arrecada dinheiro e eles perfuram um poço artesiano naquela comunidade. E isso, os políticos ficam muito bravos, mas muito bravos. Ele está jurado de morte e ele não para. Por quê? Porque quando aquela comunidade, ela tem o poço artesiano, e custa R$32 mil um poço artesiano, tá? Isso significa independência para eles. O político já não consegue mais chegar lá e prometer nada. Comprar o voto deles. Então, esse pastor está sendo jurado de morte por conta disso. Eu quero até falar algo para pedir para vocês orarem. Quando a gente foi construir o poço na África, Deus foi tão incrível que a gente pediu R$17 mil, que era o preço da bomba d'água que a gente precisava. E no primeiro dia as pessoas doaram 24 e no dia seguinte já tinha 50 e foi onde eu fechei a vaquinha. E eu falei, gente, sobrou dinheiro, a gente precisava de 17 mil. Quando foi instalar a bomba d'água, a gente se deu conta de uma outra coisa, que não tinha energia. Então não adiantava a bomba d'água sem energia, não tinha como funcionar. E foi aí que a gente entendeu a provisão de Deus no restante do dinheiro. Então nós literalmente compramos poste, gerador, nós compramos tudo, nós interligamos a cidade que tinha energia mais próxima, criando para o governo, nós doamos para o governo toda a estrutura para ter energia até essa cidade. Então nessa cidade chegou água, chegou luz e a gente construiu um campo de cultivo que essa água do poço molha essa terra e traz comida. Então a gente, com esse plano, solucionou a comida, a água e a energia deles. Só que tem um problema, o governo mudou. E com um governo muito corrupto da África mudar, eles tiveram que desligar essa energia. E eles estão há 2 meses esperando a autorização do novo prefeito de simplesmente ligar a energia de um dinheiro que foi doado, porque eles querem o quê? Cobrar a água, cobrar a luz, cobrar tudo, mesmo tendo sido doado para essas pessoas não falecerem. Então, eles estão com tudo pronto lá, a estrutura está toda construída, eles já usufruíram um pouco, mas tiveram que desligar. E a gente precisa da intervenção de Deus para esse apóstolo que está à frente do projeto ter acesso ao prefeito, porque lá tudo é dinheiro. E como eles sabem que essa ONG arrecadou 50 mil reais doado, eles vão querer outros 50 mil para autorizar e outros. Então a gente precisa de uma intervenção de Deus para que essas crianças parem de falecer por sede. E eu peço a oração de todos vocês. Gente, quem quer perguntar? Eu quero que você se levante. Vem cá. Vai vir aqui, Gabriel? Você quer ir lá? Vai lá. Tanto faz, vem até a metade do caminho, ela vai até a metade. Eu queria perguntar para a Márcia uma coisa. Você tem 2 filhas bem próximas, né?
Eu tenho 2 filhos também e a diferença de idade deles é de 1 ano e 9 meses. Eu tive uma perda gestacional também antes dos 2. Aí, depois de 3 meses, eu engravidei, tive o Daniel, e quando o Daniel estava com 11 meses, eu já estava grávida do Guilherme. O Guilherme hoje já está com 2 anos e 7 meses. E o Daniel com 4 e 3. Eu queria saber de você o seguinte: quando você estava nessa fase delas pequenas, como era para você? Como você lidou? Às vezes você surtava, às vezes você enlouquecia, assim. Eu queria saber como foi, como você buscou virtude nessa época, como você lidou, como você teve sabedoria, até com o esposo, paciência, tudo, essa parte. É um desafio mesmo, né? A diferença das minhas é 1 ano e meio. 1 ano e meio. É um desafio muito grande. Eu não sou mãe de menino, né? Dizem que os meninos são mais agitados, de uma forma geral, que as meninas. Eu não tive... É claro que uma vez ou outra a gente dá uma surtadinha, né? Dá uns berros de vez em quando. Mas muito poucas vezes. Eu acho que uma coisa muito importante... Qual que é o seu nome? Mariana. Mariana, você é escolhida de Deus, desde o ventre ungida. Está lá no CD essa música, viu? O nome da minha filha, Mariana. Então, Mari, a gente precisa entender algo muito importante, gente. Que cada um é de um jeito, cada um é um. Não é? Assim como Deus nos criou individualmente, os nossos filhos são diferentes. Nós somos todos diferentes. Então tem gente que até brinca assim, fala, né? Brinca, não fala assim. Não sei como que meu filho foi fazer, desviou na conduta, ou aconteceu alguma coisa assim, se eu criei todos da mesma maneira. O erro está aí. A gente não cria os filhos da mesma maneira. É claro que os mesmos princípios, com o mesmo cuidado, com o mesmo amor, mas eles são individuais. Então, entender o temperamento de cada um já ajuda muito. E você saber que eles são bem diferentes um do outro. Por exemplo, a minha Mariana, que é a mais velha, fisicamente parece com o pai, mas o temperamento dela é o meu. A Larissa já é o contrário, fisicamente parece comigo, mas ela puxou o temperamento do pai. Então, é entender que cada um é de um jeito e realmente procurar trabalhar as qualidades e as dificuldades que cada um tem no seu temperamento. É muito importante. Tem uns testes de perfil, de análise de perfil comportamental, que são muito importantes. Às vezes você acha até na internet. E você faz você faz o seu marido, você faz o seu funcionário, para saber quais são as características marcantes de cada temperamento, sabe? Então, assim, é bom vocês terem alguns princípios. Por exemplo, se você tiver alguém, fique com eles um dia para sair sozinha com o marido. Isso é importante, porque senão para o marido só vai sobrar o bagaço, né? O estresse e o cansaço, a vida sexual fica comprometida, o casamento fica comprometido. Então é importante, né? A gente brinca que é o Vale Night. Pede para alguém, a vovó, alguém ficar com os meninos, que seja uma vez por mês, né? Uma vez por mês, 15 dias, né? Arruma um Vale Night e vai sair com o marido para jantar fora, ou ficar em casa para namorar tranquilo, sem que o menino chore, preocupado se o menino vai acordar ou não, né? E realmente assim, buscar a virtude de Deus. Gente, o que a Bíblia fala, né? Gálatas 6, 22, fruto do Espírito. A gente tem que ter mesmo domínio próprio. Naquela hora que você quer xingar, você segura, não xinga, quer gritar. Então, se a gente se encher do Espírito Santo todos os dias, buscar a virtude de Deus, é mansidão, longanimidade, paciência, né? Domínio próprio. Isso a gente precisa toda hora e entender as diferenças entre eles. Isso ajuda muito. E pessoas para ajudar, ajuda muito também. Quando tem alguém para te ajudar, dar uma descansada, você sair, fazer sua unha. Porque às vezes você fica assim, meses, não sei nem o que é fazer unha lá. Não sei o que é fazer unha. Gente, mas é meia hora você gasta para fazer uma unha. Cuidar de si é bom, é importante.
pedir para alguém te ajudar, fica com os meninos para mim 1 hora. 1 hora você sai, vai no salão, faz uma escova, faz uma unha. A gente que é mulher, né? A gente gosta disso. E isso dá uma revigorada. E você... essas coisinhas todas que ajudam muito. Ajudou, Mari? Acho que isso em toda fase da vida. Toda fase da nossa vida. E vai passar, porque... vai melhorar. As fases são diferentes, né? São desafios diferentes. Mas essa coisa do domínio, do fruto do Espírito, da virtude de Deus e de entender os temperamentos é para sempre, né? Amém. Nós vamos abrir para a última pergunta, tá bom, gente? Para a gente já caminhar para o encerramento. Quem que está com o microfone? Aqui, Rose. Meu nome é Leia. Eu estou muito feliz de estar aqui, mas ao mesmo tempo estou muito triste. É para as duas a pergunta. Porque tem uma pessoa muito querida que está passando por depressão. Ela é uma irmã minha e eu sofro porque era um momento que ela poderia estar aqui vendo como vocês venceram. E a minha pergunta seria, como que eu posso ajudar ela? Porque a gente fica meio... A gente não sabe como lidar com isso. E ela tem sofrido muito. Então, como que eu posso estar ajudando ela? Bom, realmente é uma situação difícil, né? A gente fica sem saber o que dizer, se fala, se não fala. O primeiro passo é amar realmente, amar. Ela sentir que ela é amada, que ela não é julgada. Porque a pessoa que está em depressão, ela é cristã? Pois é, principalmente a cristã, ela se sente julgada. Né? Ela sente, porque muitas pessoas julgam, muitas pessoas falam que é frescurite, falam que é demônio, falam que crente não, né? Essas coisas todas. Então é não julgar, ela sentir no seu olhar o acolhimento, o amor, e ela saber que você está à disposição dela para quando ela precisar. Eu estou aqui, você pode contar comigo. Se você quiser que eu te leve ao médico, se você quiser, eu vou com você no psicólogo. O que você quiser fazer, eu estou aqui do seu lado. Porque às vezes a gente quer falar alguma coisa, a gente acaba falando que não deve, não é? Ou a gente quer animar as pessoas, assim, sai dessa. Não, levanta a cabeça. Porque eu já entrevistei um psiquiatra que até vai sempre no programa, eu já fiz essas perguntas para ele. E é isso aí, a gente é como se você falasse para um cego assim, enxerga. Você não está enxergando? Não enxerga, rapaz. Naquele momento, ele não tem condição nenhuma de reagir. Então, é como se falasse, você está enfiando ela mais ainda no buraco. Fala assim, sai dessa, levanta a cabeça, sai desse quarto. Né? Levanta, vamos, arruma. Ela não tem força, ela está doente. Depressão é uma doença. É uma doença. Então, nós temos que encarar como uma doença, amar, acolher, ajudar, sem ficar... Se você não sabe o que dizer, não fale nada. Não fale nada. Fale assim, eu estou aqui. Abraça, dá um abraço apertado. A pessoa sente que você a ama, mas não fale nada, porque às vezes vai falar e vai piorar. Né? Então, ela sentir isso já é uma grande bênção na vida dela. E orar, né, gente? Que a nossa arma principal é a oração. Amém, gente. A última, vai. A última. Rose, quer ir lá? A última, hein? Meu nome é Aleteia e eu gostaria... Dá para ouvir? Eu tenho filhos pré-adolescentes. E eu queria saber como que... E você também, meninas pré-adolescentes, né? No meu caso são um menino, né, e uma menina pré-adolescente e o meu pequeno. Eu queria saber como você vai blindar eles em relação à influência do mundo. Né? Porque às vezes eu percebo que eles se sentem encantados e como eu tenho que tratar isso para perder essa coisa. Ele fala tudo para mim. De repente, se eu criticar, ele não vai falar. Se eu falar alguma coisa com a menina, ela também vai esconder. E eu não quero isso. Como é que você faz com os seus pré-adolescentes, com as suas pré-adolescentes? É mais um desafio, né? Olha,
Aleteia, nome bonito. Eu não sei muito responder sua pergunta. Por quê? Porque, graças a Deus, eu não estou tendo essa dificuldade. A gente tem uma amizade. Eu sou uma mãe. Eu não estou falando que você não é, tá? Estou falando a minha história, claro. Eu sou uma mãe muito presente, muito presente. Então, assim, por serem duas meninas também, meu marido trabalhar demais. Por exemplo, eu faço os programas na televisão só na quarta-feira. Já teve época que eu fazia todos os dias ao vivo. E é desgastante demais. Eu sou voluntária, ela também. Então, quarta-feira é o dia que eu não sou ninguém para ninguém quarta-feira. Eu sou dedicada à TV. Mas os outros dias todos eu levo na escola, eu busco na escola, eu levo no handball, eu levo na célula, eu busco e converso o tempo todo. Então, assim, a gente conversa muito, elas me contam muito. A gente tem uma amizade muito grande, mas elas sabem que a autoridade é minha. Então, é algo que foi construído desde sempre. A gente vem construindo isso juntas desde sempre. Eu venho com meu marido trabalhando na vida delas desde sempre. Então agora elas estão nessa fase de pré-adolescência. Graças a Deus elas não me dão nenhum trabalho. Elas são meninas de Deus, são obedientes. Mas existem algumas coisas que são importantes nessa fase, principalmente de idade, que são as amizades, né? O importante é que elas tenham amizades de outras crianças também de Deus, principalmente nessa fase. Por quê? Porque a criança ela quer ser aceita, ela quer estar inserida num grupo, numa turma. E se ela estiver numa turma tão diferente da dela, ela começa a entrar em choque. Eu quero agradar essa turma, mas também minha mãe me ensinou isso. E ela começa a ficar em conflito. Então, assim, é importante, claro, oração sempre acima de tudo, conversa, diálogo. É muito importante olhar nos olhos, sabe? Tá de olho nas reações, porque às vezes pelos olhos você sabe se ela está diferente ou não, se ele está diferente ou não, o que ele está sentindo. Então a gente precisa estar sempre muito atento realmente, e quando perceber qualquer coisa, intervir. Percebeu qualquer... Sentar, filha, o que está acontecendo? O que é isso? Ontem mesmo, acho que ontem ou anteontem, eu estava conversando com elas, levando elas para o treino de... Hoje é que dia? Domingo? Hoje foi ontem, eu perdi o tempo. Foi ontem mesmo, eu estava levando elas para o treino. E aí, elas falaram... Estava muito carro parado lá no morro. Aí apareceu um menino lá e falou assim: mamãe, ela falou fulano, nossa, não sei o que e tal. Não sei que assunto saiu. Eu falei: se vocês, hein? Lembrei, ela falou que a coleguinha delas lá, os meninos eram doidos com a coleguinha e tal. Ela é de outra série. E eu comecei a perguntar: e vocês, hein? Quem é que é doido com vocês? Quem são os meninos que são apaixonados por vocês? E elas falaram numa outra lugar: mamãe, tem 2 na minha sala. A Larissa, tem 2 na minha sala. Tem o fulano do handball, um menino chato, ele é muito chato. A Mariana: se eu gostasse de uma menina, eu não ia ser chato desse jeito. Como é que ele pode gostar de você e ser chato desse jeito? E elas contando assim, com muita naturalidade. E isso é muito gostoso, você vê que elas têm liberdade, como você falou, não pode perder essa amizade, essa confiança, né? Agora, se perceber alguma coisa, chamar um separado do outro, conversar: filho, o que está acontecendo? A mamãe percebeu isso, essa atitude, sempre conversar e intervir imediatamente, porque educar, gente, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. A gente muitas vezes, por comodismo, porque não dá trabalho, a gente finge que não ouviu certas coisas, a gente finge que não viu certas coisas. E depois, quando você vai intervir, pode ser tarde demais. Então, intervenha na mesma hora. Às vezes eu estou lá dentro de casa, meu apartamento é comprido, assim, eu estou lá no meu quarto, eu escutei alguma coisa lá na cozinha, eu paro na mesma hora e falo: o que foi que você falou aí? O que você falou aí, fulano? Sabe? Então, assim, a gente precisa estar atento o tempo inteiro, principalmente nessa época, e intervir. Espero ter ajudado. Eu quero só te dar uma dica, porque eu acho que, assim, meus pais, minha mãe, ela foi formada em criação, em criação de crianças, adolescentes, ela estudou isso no âmbito cristão. E eu só fui ver depois de crescer o quão foi legal as coisas que os meus pais faziam em casa.
Eu estava contando, né, hoje para as duas. Na minha casa, eu estudei, para vocês terem noção, eu nunca estudei num colégio cristão. Eu estudei num colégio indo-europeu, onde todos os professores eram ateus. E a maioria dos alunos também. Então, assim, eu fui a minha vida inteira a única cristã da sala, sem contar os alunos que eu ganhei para Jesus, glória a Deus. Mas o que os meus pais faziam com a gente nem percebia. Todo dia de manhã, lá em casa, acordavam 6 leões, todo mundo faminto no café da manhã. Então a gente sentava todo mundo à mesa, independente de meu pai sair mais cedo ou mais tarde, o café da manhã, a família inteira estava na mesa sentada. E aí a gente sentava para tomar café e meus pais colocavam sempre a Bíblia para cada filho na mesa. E eles falavam assim, cada dia um filho tem que preparar, a gente lia os capítulos, a gente começou lendo Provérbios. Provérbios é muito legal para pré-adolescente, porque te dão as regras, é prático, aquilo que você tem que fazer, aquilo que não. Fala sobre, né, honra dos pais, o caminho para não ir, o caminho para ir, né, sobre a sabedoria. Então os meus pais falavam para a gente ler a Bíblia, cada dia um filho tinha que trazer no dia seguinte, a gente lia e explicava para os irmãos o que era durante o café da manhã, enquanto a gente comia. E os meus pais também liam e eles falavam, isso está certo, isso nem tanto, filho, quer dizer isso, isso e isso. E a gente, antes de ir para a escola, a nossa identidade em Cristo era firmada na mesa do café. Então, quando a gente ia para a escola e alguém queria falar alguma coisa para a gente logo se lembrava ou de Provérbios ou que a gente estava lendo e a gente, não, isso vai ferir meu Deus. Não era só isso vai ferir meu pai e minha mãe, a gente se lembrava da palavra de Deus. Então eu lembro de várias vezes vir coleguinha e aí eu lembrar da mensagem da manhã e opa, não, eu não vou permitir que isso aconteça. E outra coisa era a nossa casa, era o lugar de refúgio. Como assim? Essa idade é uma idade que quer sair muito, que quer passear com os coleguinhas, que quer... Ir para a casa dos colegas, dormir na casa dos colegas. Dormir na casa dos colegas, tudo. Então, toda vez eu não percebia que isso era intencional. Para mim, a minha casa era a casa mais legal. Só que eu não entendia que isso eram os meus pais morrendo para fazer isso. Toda vez que a gente falava, pode ir para a casa do fulana de tal, aí meus pais falavam assim, por que vocês não vêm aqui para casa, chama outras amigas e a gente vai fazer pizza essa noite. E toda vez que eu ia pedir para ir para a casa da fulana, para ir para a casa da ciclana, aí quando eu falava, não pai, mas as meninas combinaram que vai não sei o quê. Aí meu pai, mas filha, eu tive uma ideia, vamos fazer luau aqui em casa. Vocês vão virar a noite acordada, eu vou comprar até uma tocha do luau. E aí as meninas amavam a minha casa, elas amavam os meus pais. Quando tinha qualquer problema, elas queriam se aconselhar com os meus pais. Então, além de converter grande parte das meninas, eu não ia para as festas, eu não ia para as baladinhas, eu não ia para nada, porque as meninas iam lá para casa. E meus pais sempre falavam, a gente recebia tanto muitos amigos da igreja, quanto amigos que não eram da igreja. Eles falavam, pode vir, pode falar, não pode bebida nessa casa não pode bebida, nessa casa não pode ser aquilo. Mas a nossa casa era o lugar mais legal, não só para mim, mas para toda a minha turma do colégio e da igreja. E eu não sabia que nisso os meus pais estavam blindando eu e toda a nossa família. Lá em casa também, a gente sempre traz, não, chama para cá, vem para cá. Segunda-feira mesmo, vai ter uma turma lá em casa, que a Mariana falou, tem que fazer trabalho, mamãe, pode ir lá para casa segunda-feira? Pode ir lá para casa. Então, realmente, sempre trazer, porque a gente sabe quais são os princípios e valores, né? E do outro, a não ser que sejam pessoas que você realmente conheça, famílias que você conhece, sabe quais são os princípios e os valores, mas essas coisas todas ajudam. E lá em casa também tem sempre esse momento da gente estudar a Bíblia junto e de estar ao redor da mesa, olhar nos olhos, isso tudo é importantíssimo também. Estouramos o tempo. E envolver na igreja. Se tiver ministério aqui, infanto-juvenil, sei lá, de dança, de... Nosso pastor... Se envolver na igreja. Nosso pastor, ele falava assim, se a pessoa não tem talento nenhum, eu crio o ministério dos skatistas, ministério do cuspe à distância. Para quê? Porque o adolescente não sabe fazer nada. Mas para quê? Para ter amigo crente. Para sair com gente crente, para ter influência crente. Então, incentivo isso até a igreja, né? Assim, de criar momentos para esses jovens se unirem e terem, não somente ministrar, que aí você faz evangelismo, não sei o quê, mas também terem amizades cristãs. Lazer, né, igreja. Amém, gente. Dá vontade de ficar conversando, mas a gente já estourou o tempo. Eu quero agradecer, Márcia, vou dar uma lembrancinha para você. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigada mesmo.
Lu. Muito obrigada a vocês duas. Eu vou passar aqui a palavra para a Beth, que vai orar. Amém? Amadas, vamos levantar, vamos orar juntas, aproveitando a companhia delas, da Gabi. Vem cá, Gabi. Quero agradecer. Nós temos mulheres que vieram de Londrina, mulheres que vieram de Jaú, mulheres que vieram de Pompeia. Então, outras que se aprontaram para vir e tiveram dificuldade de Penápolis, de São Paulo, mas louvado seja Deus, porque você veio e aceita o nosso abraço, vocês que vieram, e vamos orar nesse momento, porque foi uma bênção, né? A partir desse momento, olha, vamos extrair virtude dele para a tua vida e para a minha vida, porque ele é maravilhoso, amém? Vamos orar? Querido Deus, muito, mas muito obrigada por esse privilégio de falar ao nosso coração. Nós não podemos, ó Deus, nos continuar reclamando, continuar resmungando e dizendo que a vida não está boa, porque o Senhor tem a saída, o Senhor tem solução, o Senhor tem o refúgio. Obrigada, Senhor, por ministrar o nosso coração, através do louvor, através, ó Deus, da Tua palavra, através da presença dessas irmãs amadas, que estão tão longe, mas fazem parte da nossa família. Obrigada por todas que vieram de outras cidades, conforme agradecemos, para que o Senhor as leve em segurança. Cuide delas e que elas possam, ó Deus, voltarem conversando e se fortalecendo nessa caminhada. Obrigado por aquelas que se dobraram aos teus pés, entregando a sua vida a ti. Que isso seja, Senhor, uma decisão verdadeira. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que algo novo aconteça com cada uma de nós. Por estarmos ouvindo do Senhor e por estarmos aqui tão felizes, querendo, ó Deus, que tudo isso que o Senhor derramou sobre nós, as pessoas que nos encontrarem agora, a partir desse momento, vejam em nós a luz do Senhor brilhando no nosso coração e na nossa vida. Em nome de Jesus, muito obrigada. Leva-nos em segurança. E, Pai, não posso deixar de agradecer todos que estiveram cuidando de cada detalhe desse trabalho. Aqueles que cuidaram do som, aqueles que cuidaram das cadeiras, de tudo que foi oferecido para nós. Nós te rendemos toda a honra e toda a glória e pedimos uma bênção especial sobre a vida dessas pessoas, que elas se sintam amadas, respeitadas e bem agradecidas, Pai. Nós te rendemos toda a honra e toda a glória no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço na tua irmã e pode desfrutar do que tiver aí. Muito obrigada. Um outro desse, melhor que esse, nós vamos caminhando de ano a ano, tá bom? Ore por nós também, Jesus. Sempre estejam bem-vindas.